Olá, pensa só, colocar um preço numa floresta, num rio, soa meio bizarro, né? Mas é exatamente essa ideia, por mais estranha que pareça, que a gente vai desvendar hoje. Vamos ver como é que os economistas tentam resolver esse baita dilema. Então, para a gente começar com tudo, a pergunta é essa: quanto vale uma floresta? A gente pensa logo em madeira, né? Ou talvez no terreno para a agricultura. Mas e se o valor real for algo que a gente nem consegue ver nem tocar? Essa pergunta, pessoal, é o coração da nossa conversa de hoje. E é aí que o negócio pega. De um lado, a gente tem a visão da economia tradicional, que por muito, muito tempo olhou para a natureza e viu o quê? Uma fonte infinita de recursos. Tipo, um poço sem fundo para a gente tirar tudo o que quisesse e um lixão gigante para jogar tudo fora. Preço zero. Do outro lado, a lente ambiental mostra uma coisa completamente diferente. A mesma floresta regula o nosso clima, guarda uma biodiversidade incrível, dá água limpa para a gente. Ou seja, um valor imenso, mas que ninguém sabe como botar na ponta do lápis. E agora, como é que a gente resolve essa conta que não fecha? Pois é, essa questão toda leva a gente direto para um problema central, um problema de valor. É que a lógica parecia simples, né? Se o ar que a gente respira e a água que a gente bebe estão aí, de graça, para todo mundo, por que raios a gente ia se preocupar em colocar um preço nisso? A ideia era que a natureza ia estar sempre lá, para sempre. Mal sabíamos nós o quão perigosamente errada era essa visão. E foi justamente para tentar corrigir essa falha de cálculo gigantesca que nasceu um campo novo, a economia ambiental. É, basicamente, uma tentativa de fazer a economia, bem, aprender a falar a língua do planeta. Olha só que interessante. Uma das teorias clássicas da economia, a tal da teoria do valor-trabalho, dizia que o valor de uma coisa vem do trabalho humano envolvido. Faz sentido, né? Uma cadeira tem valor porque alguém lixou, montou, gastou tempo ali. Mas e uma montanha? E um recife de coral, cheio de vida? Ninguém trabalhou para criar isso, certo? E essa citação aqui, olha, ela resume o problema todo. Se a gente seguir essa lógica à risca, só o que o ser humano constrói teria valor. Prédios, carros, estradas. A natureza, o ar, a água, as florestas não teriam valor econômico nenhum. Uma ideia, como diz a própria citação, claramente inaceitável. Era óbvio que precisava de um jeito novo de pensar. Ah, mas e as outras teorias? Mesmo as mais modernas, aquelas que falam de oferta e demanda, sabe? Elas também deram uma tropeçada feia. Pensa bem, como é que se cria um mercado para o ar puro? Quem é o dono do clima estável do planeta para poder vender? São essas as falhas de mercado que deixavam a economia tradicional sem resposta. Ok, então, como é que os economistas ambientais começaram a sair desse beco sem saída? A solução foi bem inteligente. Eles pegaram essa ideia de valor e dividiram em duas grandes caixinhas. De um lado, a gente tem o que eles chamam de valor de uso. É o mais óbvio, né? É o valor que a gente tira quando usa a natureza. Seja pescando num rio, respirando o ar puro de uma mata, usando uma planta para fazer remédio. Tudo isso é uso. Agora, do outro lado, tem algo um pouco mais sutil. O valor de não uso. É o valor que a gente dá só pelo fato de algo existir. Tipo, a gente pode nunca ir para a Amazônia, mas a gente valoriza o fato dela estar lá, existindo. Sacou? Essa separação, então, começa a colocar ordem na casa. O valor de uso é basicamente o que estamos dispostos a pagar para poder usar um recurso, como, por exemplo, o ingresso para entrar num parque ecológico. Já o valor de não uso, que também pode ser chamado de valor de existência, é sobre o valor que algo tem só por existir, como a floresta amazônica. Com essas duas categorias, a gente finalmente começa a ter um jeito de pensar sobre o valor da natureza que a economia consegue, enfim, entender. Bora deixar isso ainda mais claro com exemplos práticos. Visitar um parque, fazer uma trilha, valor de uso. Usar plantas para fazer remédios, valor de uso também. Agora, aquela sensação boa de saber que em algum lugar do oceano as baleias azuis estão lá nadando livres, mesmo que a gente nunca veja uma de perto, isso é o valor de não uso ou de existência. É o valor de saber que aquilo está preservado para a gente e para as futuras gerações. Beleza. Com essas duas ideias como base, a gente já pode começar a montar um quebra-cabeça, um retrato mais completo do valor da natureza. Dentro daquela caixinha do valor de uso, tem um detalhe importante: o valor de opção. Pensa assim: é o valor que a gente dá por manter uma porta aberta para o futuro. Eu posso não ter planos de visitar a Amazônia agora, mas eu valorizo muito saber que ela vai estar lá, preservada, caso um dia eu queira ir. É como pagar para ter a opção de usar algo no futuro, sabe?
Agora, do outro lado, no valor de não uso, a gente aprofunda no valor de existência. E olha, esse conceito é talvez o mais abstrato, mas também o mais poderoso. É o valor que uma coisa tem só por existir, independente de qualquer benefício para a gente. É, no fundo, valorizar a natureza por ela mesma. E aqui a gente vê como tudo se encaixa. Quando a gente soma tudo isso, o valor de uso, o valor de opção e o valor de existência, a gente chega no que os economistas chamam de valor econômico total, ou VET. Essa é a grande ferramenta que eles criaram para tentar, finalmente, capturar o valor completo de um recurso ambiental. Tudo bem, a teoria é bem legal, mas na prática, no mundo real, para que serve tudo isso, afinal? É exatamente na aplicação que essa ideia toda ganha força. E as aplicações são muitas e bem importantes. Pensa bem, isso serve para calcular o valor de um parque nacional antes de alguém decidir passar uma estrada no meio dele. Serve para estimar o prejuízo de um vazamento de óleo, que vai muito além do custo da limpeza, né? Tem a perda de vida marinha, o turismo que acaba, ajuda até a definir o valor justo de uma multa para uma empresa que polui. No fim das contas, o que isso faz é traduzir o dano ambiental em um número. E no final do dia, tudo se resume a isso, a um cifrão. O objetivo é colocar benefícios e danos ambientais na linguagem do dinheiro. Por quê? Porque, quer a gente goste ou não, é essa língua que os governos e as grandes empresas entendem na hora de tomar decisões que afetam todo mundo. Dar um preço à natureza, então, é uma forma de dar a ela uma voz, um lugar na mesa onde as grandes decisões são tomadas, é sem dúvida uma ferramenta poderosa. Mas fica aqui uma reflexão final para a gente. Será que, ao traduzir o valor incrível da natureza para a linguagem do dinheiro, a gente não corre o risco de esquecer todos os outros valores, aqueles que nenhuma calculadora consegue medir? Fica aí a pergunta.